Naquele tempo, as multidões perguntavam a João Batista: E o que devemos fazer? Quem tiver 2 túnicas, reparta com aquele que não tem nenhuma. E quem tiver mantimentos, faça o mesmo. Vieram também alguns cobradores de impostos para serem batizados e disseram: Mestre, e nós que devemos fazer? Não cobrem nada além da taxa estabelecida. Perguntavam-lhe também os soldados: E nós, o que devemos fazer? Não maltratem as pessoas. Não façam acusações falsas. E fiquem contentes com o salário de vocês. Como o povo estava na expectativa e todos pensavam em seus corações se João Batista não seria o Messias, ele tomou a palavra e disse a todos: Eu os batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu não sou digno sequer de desamarrar as suas sandálias. É Ele quem batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem na mão uma pá e vai colher o trigo do seu celeiro, mas a palha Ele jogará no fogo que não se apaga. O tempo vai passando e a hora já vai adiantada, né? E nós, no próximo domingo, vamos celebrar o 3º domingo do Advento. Como já falamos, o tempo do Advento é constituído por 4 domingos, que são domingos preparatórios para as solenidades, as festas que se aproximam, né? A gente fala assim, as festas que se aproximam, porque dentro deste período do Natal tem outras solenidades que vamos celebrar, não somente o Natal do Senhor. O Natal do Senhor é a primeira das solenidades deste, vamos dizer assim, deste período festivo, deste tempo festivo. Dentro deste tempo do Natal, nós vamos depois celebrar a Sagrada Família de Nazaré, vamos celebrar o batismo do Senhor, vamos celebrar a Epifania do Senhor. Todas estas festas estão dentro deste período, né? Com o batismo do Senhor, nós concluímos o período do tempo do Natal e iniciamos o tempo comum. Por isso, este domingo nós celebraremos o 3º domingo do Advento e no próximo domingo celebraremos o 4º domingo do Advento. Embora aquela 4ª semana seja apenas constituída por um dia, vamos dizer assim, né? Por um dia e meio, né? Porque seria aquele 4º domingo do Advento e a segunda-feira até mais ou menos as 4, 5 horas, né? As vésperas já do Natal do Senhor, e depois já é a festa do Natal do Senhor, né? Por isso, todo o tempo do Advento tem sempre uma semana inteira, né? O primeiro domingo e uma semana como a primeira semana do Advento. O segundo domingo e a segunda semana do Advento. O 3º domingo e a 3ª semana do Advento. No caso do 4º domingo, né? É o 4º domingo e um dia da 4ª semana do Advento, e depois já é Natal, né? Na segunda noite e na terça-feira, 25, já é o período do Natal do Senhor. E o ano passado foi mais curto ainda, né? Porque o 4º domingo caiu no dia 24 de dezembro. E aí na missa das 7 e das 9 celebramos o 4º domingo do Advento, e na missa da noite celebramos o Natal do Senhor, né? Mais curto ainda. Vamos lá. Como nós já sabemos, dentro deste novo ano litúrgico, que é o ano
o ano C, só recapitulando, lembrando que o tempo litúrgico, os anos litúrgicos, são divididos em 3 anos: o ano A, o ano B e o ano C, aquilo que se refere à liturgia, e melhor ainda, aquilo que se refere à questão das leituras, do Evangelho, da Sagrada Escritura. Então, A, B e C. Então, temos no ano A, quem nos acompanha é o evangelista Mateus. No ano B, quem nos acompanha é o evangelista Marcos. E no ano C, quem nos acompanha é o evangelista Lucas. Depois, o Evangelho de São João será lido nas grandes solenidades e no período pascal, Todo o tempo, período pascal, todos os dias é lido o Evangelho de João. Então, veja, é um ciclo que dentro de 3 anos nós escutamos as passagens dos 4 evangelhos, normalmente. E as leituras que são tiradas tanto do Antigo quanto do Novo Testamento no momento da liturgia, na Santa Missa, elas têm um ciclo também de 3 anos, assim como os evangelhos ano A, ano B e ano C, e também tem o ciclo de ímpares e pares, Por exemplo, estamos em 2018 e este ano é par. Ano que vem começa 2019, no início de janeiro, e estaremos no ano ímpar, E aí, dentro de um outro ciclo de 6 anos, nós escutamos toda a Sagrada Escritura, Isso é um ciclo bem grande, Bom, normalmente dizem que os católicos não ouvem a palavra de Deus, claro, todos nós somos incentivados para um contato maior, mas toda a celebração eucarística é sempre um contato com a palavra, é sempre uma entrada nesta palavra. E neste terceiro domingo do Advento, vamos continuar ainda naquela passagem, dando continuidade àquela passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 3, os versículos de 10 a 18. Nós, a vez passada, lemos até o versículo 6, que dizia: e toda a carne verá a salvação de Deus. Depois vem o versículo 7, o versículo 8, o versículo 9, que são omitidos. Ele dizia às multidões que vinham para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi então frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão, pois eu vos digo que até mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Aqui João Batista é duro nas palavras, Olha a comparação que ele diz. Não pense que você vai participar da salvação simplesmente por dizer que você faz parte de um povo escolhido, porque você é filho de Abraão e agora você não precisa fazer mais nada. Bom, até destas pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. E aí? Ele é bem, Imagina, isso para um judeu, para um judeu era certamente uma provocação muito grande, Pois eu vos digo que até mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Chegou o tempo. O machado está no tronco. Quem não der bom fruto, então será cortado e jogado no fogo, porque não serve para nada, lembrando que estamos dentro sempre daquele bloco da pregação de João Batista, É sempre a continuação daquela pregação que a voz, a palavra de Deus foi dirigida a João no deserto, e ele começa a dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E depois continua
o seu discurso, a sua pregação, o seu convite à conversão. E aqui nós estamos no final deste discurso de João Batista, né? Já é o final desse discurso de convite à conversão. O nosso texto apresenta uma pergunta que se repete 3 vezes. Por isso, ela não pode passar despercebida. Significa que isto é importante, né? O evangelista coloca esta pergunta na boca de 3 grupos diferentes. E esta pergunta é recorrente. A gente sabe que todas as vezes que na Sagrada Escritura algo se repete demasiado, né, ou repete várias vezes, significa que o evangelista está tentando colocar luz sobre aquilo, nos convidando para prestar atenção sobre aquela realidade. Então, no nosso evangelho, uma pergunta se repete por 3 vezes, né? A pergunta qual é? O que devemos fazer? Ela se repete no versículo 10, veja lá, no versículo 10, e as multidões o interrogavam: o que devemos fazer? Ela se repete no versículo 12, alguns publicanos também vieram para ser batizados e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E no versículo 14, que diz: os soldados, por sua vez, perguntaram: e nós, que precisamos fazer? Por 3 vezes esta pergunta: o que precisamos fazer? É uma pergunta que deve também tomar conta de nós. E nós também devemos perguntar: o que devemos fazer? E nós, o que devemos fazer? Lembrando que João Batista está anunciando a conversão, está convidando a conversão. E esta pergunta se dá justamente para dizer: e nós, o que precisamos fazer para converter-nos? Deve ser uma pergunta que nós nos fazemos sempre. Uma pergunta que deve estar sempre conosco. E eu, o que preciso fazer? Bom, esta pergunta é feita por 3 categorias de pessoas, 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo, no versículo 10, é a multidão em geral, né? A multidão, veja lá no versículo: e as multidões o interrogavam. Então, aqui é o primeiro grupo, a primeira categoria, a multidão. A segunda categoria é a categoria dos publicanos. No versículo 12, diz: alguns publicanos também vieram para ser batizados e perguntaram: o que precisamos fazer? E a outra, terceira categoria, é a dos soldados, que disseram, no versículo 14, os soldados, por sua vez, perguntavam: e nós, o que precisamos fazer? Bom, é claro que o evangelista tem uma intenção ao colocar grupos diversos, fazendo sempre a mesma pergunta. Se João Batista estava anunciando a conversão, estava convidando o povo à conversão, e já a multidão havia perguntado o que era preciso fazer, ninguém precisava responder mais, perguntar mais. Não? Se aqui nós estivéssemos divididos por pastoral, vamos imaginar, né? Aqui, pastoral da guarda, né? Aqui a pastoral da liturgia, depois as religiosas, depois a pastoral da família. E aí, alguém de vocês pega o microfone e diz assim: padre, e o que a gente precisa fazer? Aí eu ia responder:
olha, precisa fazer assim, assim, assado. Aí as irmãs levantam a mão e dizem, eu quero fazer uma pergunta. O que a gente precisa fazer? Aí depois o pessoal da guarda levanta, e o que a gente precisa fazer? Seria uma coisa esquisita, não? Eu pensaria logo, ou eles são tão surdos, ou tão muito lerdos para... Será que precisa repetir 4, 5 vezes para dizer o que é preciso fazer, não? Um perguntando, é claro, já responderia. Mas o evangelista Lucas, com toda a sua delicadeza, com toda a sua atenção, o evangelista coloca distintamente 3 grupos que fazem a mesma pergunta. Tanto é verdade que a pergunta não difere, é ipsilítere a mesma pergunta. Sabe o que é essa expressão latina, né? Ipsilítere, sabe, né? Exatamente como está na letra, né? Significaria isso, né? A tradução, né? Ipsilítere, tal qual está na letra, sem mudar nem nada, não? Sem tirar nem pôr, né? Então, veja que as perguntas aqui, por causa da tradução, elas vão variando de modo, né? Mas as perguntas, na verdade, são feitas exatamente iguaizinhas. Que devemos fazer? Esta é a pergunta, né? Por causa da tradução, né? Aqui, por exemplo, no versículo 12, disseram, mestre, que devemos fazer? Aí no 14 diz, e nós, que precisamos fazer? Na verdade não é precisamos fazer, é que devemos fazer mesmo. Então, a pergunta é tal qual uma a outra, 3 vezes a mesma pergunta, sem mudar nada. Que devemos fazer? Cada um dentro da sua realidade pergunta o que fazer. A multidão, os publicanos, os soldados. Também nós, ao se fazer esta pergunta, ou a fazer esta pergunta, devemos levar em conta a nossa realidade. O que preciso fazer para acolher este caminho de conversão, para trilhar este caminho de conversão? O que eu preciso fazer? Certamente que a conversão é oferecida a todos, mas certamente que cada um precisa fazer, segundo as suas condições, o que é necessário para alcançar este caminho. Certamente, eu não vou dizer que você vai ter que, por exemplo, acolher com docilidade no confessionário as pessoas que vão confessar se você não confessa. É claro que não vou dizer, você deve acolher as pessoas que vão conversar com você, com amor, com carinho, com paciência. Se você normalmente não faz isso, não é o seu trabalho, né? Isso. Cada um dentro da sua realidade, certamente vai ter que encontrar um caminho para responder a este apelo de conversão. Eu como padre, a Gleice como mãe, como médica, as irmãs como religiosas consagradas, cada um de vocês como mãe, pai de família, no seu trabalho, na sua escola, nos seus grupos, cada um vai ter que responder, não? O que eu preciso fazer para alcançar este caminho de conversão, para acolher este convite de conversão? Temos 3 grupos. E aqui temos as respostas a estes 3 grupos. A cada um deles são respostas diferentes que apontam para um único caminho de conversão. O primeiro grupo, que é a multidão, né? Lá no versículo 10, as multidões interrogavam: o que devemos fazer? João respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta-as com aquele que não tem, e quem tiver o que comer, faça o mesmo. Bom,
à pergunta que devemos fazer do primeiro grupo, João responde dizendo que eles precisam praticar a partilha dos bens necessários, dos bens de primeira necessidade. Por isso, ele diz: vestir-se e comer. A dignidade e também matar a fome. Por isso, ao primeiro grupo, ele responde: é necessário agir com caridade. Este é o primeiro passo no caminho da conversão, a caridade, ou se quisermos, a solidariedade, né? Mas a caridade se torna mais... Mas a solidariedade de modo concreto. Não é algo pensado, vamos dizer, em cima, uma coisa que está fora da realidade, não. Ao primeiro grupo ele responde: é preciso partilhar os bens de primeira necessidade, vestir e comer. Assim, no livro dos Atos dos Apóstolos também volta esta mesma necessidade. Vamos ver lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. E diz assim: ouvindo isto, eles sentiram o coração traspassado e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, olha a pergunta, igual, sem tirar nem pôr, né? Irmãos, que devemos fazer? É claro que isso não é coincidência. Já dissemos que o Evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos é uma obra única. É uma obra única, vamos dizer que é uma obra única dividida em 2 volumes. E é o mesmo autor quem escreve, tanto o Evangelho quanto os Atos dos Apóstolos. E é claro que os Atos dos Apóstolos vai ter relações claras e muito próximas do Evangelho, porque na verdade os Atos dos Apóstolos é a continuação do Evangelho. Então é claro que vai ter elementos dentro dos Atos dos Apóstolos que nos remeterão automaticamente ao Evangelho, né? Irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. No Evangelho, quem convida à conversão, quem é? João Batista. Nos Atos dos Apóstolos, quem convida à conversão? Os apóstolos. Eles continuam esta missão, não? E continuam oferecendo a graça de Deus, que se faz presente. Vamos lá. Por isso, no primeiro grupo, se faz ver claramente a necessidade da caridade, da solidariedade, agir com caridade e solidariedade. Temos o segundo grupo, e o segundo grupo é o grupo dos publicanos. Já falávamos que os publicanos são cobradores de impostos, eles são considerados pecadores públicos, assim como as prostitutas, né? Eram consideradas pecadoras públicas, né? Então, tinha os publicanos e também tinha as publicanas, né? Vamos dizer assim. Que por causa, né, daquilo que fazia, do trabalho que fazia, né, eram considerados pelo seu pecado, né? Lucas é sempre fantástico. A gente lembra quando a gente falou do início do Evangelho, passou aqui, né, e tudo mais, com relação aos pecadores. O Evangelho de Lucas é o Evangelho da misericórdia,
é sempre oferecido aos pecadores a misericórdia do Senhor. Por isso, aqueles que eram considerados pecadores públicos, assim conhecidos, fazem a experiência de uma nova realidade com Jesus. Aconteceu assim com Mateus, que diz o evangelista era um publicano, e Jesus passou e disse: Mateus, vem e segue. E aconteceu com Zaqueu, que era um publicano, um cobrador de imposto, né? E Jesus olha para ele e não diz: cobrador de impostos, desce. Ou então publicano, desce. Não, olha para ele e diz: Zaqueu, desce. Depois, aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Lembra a mulher que ia ser apedrejada? E aí Jesus olha com misericórdia para ela e diz: mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém. Eu também não te condeno. Vá em paz, não voltes mais a pecar, para que não aconteça algo bem pior, né? Porque pior do que se prostituir é o pecado, que vai matar a tua alma. Eles poderiam matar-te, né, te jogando pedras, mas o pecado ia matar a tua alma. Pode acontecer algo bem pior. Por isso, convertei-vos, né? Vai, voltes, não tornes mais a pecar. Aqui, João Batista diz aos publicanos que eles não devem exigir nada mais do que foi estabelecido. E daqui nós já explicamos, né, que possivelmente, não sei se todos, né, para a gente não também generalizar, né, pode ser que não todos, né, alguém era justo, falava, fazia, né, mas é certo que quando você trabalhava, por exemplo, como na parábola que Jesus conta, era normal que dentro dos trâmites que o servo fazia, o encarregado fazia, ele deveria tirar também a sua porcentagem, porque isso já era o seu salário, o seu pagamento, certo? Mas é claro que ele deveria fazer isso com justiça, ele não deveria pesar sobre as pessoas, né? Como, por exemplo, faz o nosso governo, né? Que faz isso, né? Deveria, claro, deve pagar tributo, imposto para poder manter as coisas? Sim, claro que sim, senão vai manter as coisas como, né? Mas é claro que isso deveria ser feito com justiça, né? Você rouba milhões, enriquece com os seus salários e faz pesar sobre os pobres, que não tem mais nem como se sustentar, porque agora tem que pagar só, né, o quilo de arroz, de feijão, né? Você faz pesar sobre as pessoas, né? Faz pesar, né? A última vez que o governo fez pesar foi sobre o combustível, lembra? Ele, depois daquele rombo que teve, né? O que a gente vai fazer? Vamos agir com justiça? Vamos diminuir nossos salários? Vamos cortar nossas regalias para poder dar conta daquilo que... Não. Vamos manter, vamos votar um aumento de salário, vamos votar um aumento de salário do judiciário e vamos tributar os pobres, para que eles paguem. Eles têm dinheiro, ainda tem. Bom, se vai dar o dinheiro para ele comer ou não, não é meu problema, nem do meu interesse. Se você tem R$100 para sobreviver durante o mês, não é do meu interesse se esses R$100 vai dar para todo o mês. O importante é que você tem R$100 e eu ainda posso tirar pelo menos R$99 de você. Se você vai conseguir comer ou conseguir cuidar dos seus filhos e comprar o que é necessário, não me interessa. O que interessa é que você ainda pode me dar ainda 99, né? Vamos lá. E aí, nada mais do que foi estabelecido. E aqui João Batista convida os publicanos para a sobriedade. Então, o segundo passo no caminho da conversão é a sobriedade. Não querer nada mais daquilo que lhe pertence. O terceiro grupo,
que é o grupo dos soldados, né? A pergunta: e que nós, que devemos fazer? João Batista responde: ele pede para não extorquir nada de ninguém. Diz assim, versículo 14: a ninguém molesteis com extorsões, não denuncieis falsamente, e contentai-vos com aquilo que é vosso. Por quê? Porque os soldados extorquiam, né? Hoje não acontece mais isso, graças a Deus, mas antigamente extorquiam, né? Então, ele chegava num lugar e aí dizia: R$50, né? R$50 aí pro café, né? Um café tão caro, né? R$50 aí pro café, e aí pronto, tá tudo certo. Ou então, às vezes, né? Aqui João Batista diz assim: não denuncieis falsamente. Nós vamos te denunciar para o imperador se tu não der para nós dinheiro. E aí vão te tomar tudo. É melhor tu pagar para nós um pedaço do que tomarem tudo de você, né? O imperador vai ser sem piedade. Ele vem e vai mandar tirar tudo, né? Contentai-vos com o vosso soldo. Quando nas campanhas havia a conquista de um território, o soldo era também o patrimônio. Então era como que uma área também, né? Uma área, e havia tomada de terra. Eles chegavam, uma terra produtiva, tiravam, mandavam embora, vai embora. E aí por isso que ele diz: contentai-vos com o vosso soldo, com a vossa terra, o vosso patrimônio. Contentai-vos com aquilo que você tem. Não é para dispensar ninguém, mandar ninguém embora da sua terra, da sua plantação e tudo mais, porque você quer isso. Portanto, João Batista convida-os para a prática da justiça. Então, ao primeiro grupo, convida para a caridade. Ao segundo, para a sobriedade. E ao terceiro, para a prática da justiça. Todas estas realidades devem ser realidades que se expressam na vida do cristão: caridade, sobriedade, justiça. Todos somos convidados à prática da caridade, à prática da solidariedade. Todos somos chamados à prática da sobriedade. Sabe o que é ser sóbrio? Ser sóbrio significa ser moderado. Por que João Batista convida a sobriedade sobre as coisas? A sobriedade é um dom ou uma virtude que nos leva a viver com moderação. A sobriedade vem da sobriedade e moderação é basicamente a mesma coisa. Então, viver com moderação. Como ser cristãos que vivem com moderação? Lembra que nosso Senhor uma vez contou uma parábola? Não foi um ensinamento mesmo, não foi uma parábola. Ensinamento. E ele disse assim: cuidado com as riquezas. E depois ele contou uma parábola. Um homem era muito rico. E naquele ano o seu campo deu muito. Quando ele viu tudo aquilo, ele disse: o que vou fazer? Já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar estes celeiros e construir outros maiores. E então eu poderei dizer a mim mesmo: meu caro, come, bebe, descansa, pois tu tens uma quantidade que dá para viver o resto da vida. Deus olhou para ele, diz Jesus, né? Deus olhou para ele e disse: louco, sem juízo, sem cabeça, ainda esta noite
te pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará tudo aquilo que acumulaste? Por que não soubestes viver com sobriedade, com moderação? Por que quisestes acumular? Para quê? O cristão deve viver a sobriedade que afasta sempre a inveja. Porque a inveja nos faz querer sempre aquilo que é do outro, nos faz sempre querer mais. E ao ver o outro, queremos. Você não tem o que é necessário? Dê graças a Deus. A sobriedade nos impede de caminhar com um coração pesado de coisas. Porque assim como o bêbado, que exagerou da bebida, por isso não é sóbrio, também o cristão pode exagerar nas coisas. Ou seja, viver com sobriedade não é viver sem dignidade, não é isso. Viver com sobriedade é viver com dignidade, mas viver com o que é necessário. Não junteis tesouros no céu, disse Jesus. Isso é necessário. É bom, não? Alguém que constantemente nos faz pensar, não? Cuidado, não vai começar a juntar 1000 coisas, não. É necessário sobriedade, né? Especialmente a nós, consagrados, né? Nos é convidado a uma vida de sobriedade, né? Não acumular coisas para nós, nem posse, né? Fazer pé de meia, né? Eu vou aqui fazendo um pezinho de meia, né? Juntando um dinheirinho pro final da vida e tudo mais. Sobriedade. Ou tu confia no Senhor ou não confia nele, tá? Porque senão, se tu que é ministro do Senhor e convida o povo para a sobriedade, para a confiança, porque a sobriedade nos leva à confiança, não? E depois a justiça, a prática da justiça. 3 perguntas, 3 respostas, mas que apontam para um único caminho, o caminho da conversão. E aqui, João Batista, nos faz ver concretamente, faz manifestar concretamente o compromisso de justiça e de solidariedade. E este é o caminho de Jesus, este é o caminho que ele indica em toda a sua pregação. Também colocando estas categorias, veja que que Lucas não simplesmente escolheu algumas categorias qualquer, ele escolhe algumas categorias: a multidão, os publicanos, os soldados. Há algo que é comum entre eles, embora em graus diferentes. Qual é? O poder. Padre, uma multidão tem poder? Tem. Imagina. Não foi ela atiçada por alguns poucos que gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Condenou à morte um homem. Não? A multidão tem poder. Outros eram os publicanos. Tem poder? Sim, eram funcionários, assim como os soldados, funcionários do império. Eles tinham poder. Se ele fosse lá cobrar o teu imposto e tu não pagasse, né? Lembra que alguém até perguntou para Pedro, né? Por que teu mestre não paga imposto? Lembra? Aí Jesus disse o quê? Pedro, quem é que deve pagar imposto? Os filhos ou os estrangeiros? Os estrangeiros. Dissestes bem. É claro que Jesus estava falando de uma outra realidade. Estava dizendo que todos nós somos filhos, por isso quem paga o preço é o filho. Nós éramos estrangeiros. O filho, por ser filho, não deveria pagar o preço da cruz, mas nós, estrangeiros, porque fomos expulsos do paraíso, lembra, não? Não participávamos mais, éramos de outra terra agora, não? Nós, os estrangeiros, quem pagou o imposto? Jesus. E aí ele fez um sinal, né?
Disse: vai no mar, pesca, e o primeiro peixe que tu pegar, tu abre a boca dele, tira uma moeda. Tira uma moeda, vai lá, paga um imposto por mim e por ti. Está lembrado dessa passagem? Ou seja, bom, não é o filho que deveria pagar, porque o filho não tem, vamos dizer, não tem dívida. São os estrangeiros que pagam o imposto. Mas vai, eu pagarei o imposto que foi cobrado, não? Da vida, do pecado, o imposto da morte que foi colocado sobre vós como, vamos dizer, homens estrangeiros, escravos. Eu vou pagar por vocês, né? E vos tornarei filhos livres, afinal de contas. Tá bom. A irmã dizia, né, que João Batista deixa muito claro, e de fato fica claro no Evangelho, que o caminho do amor ao próximo é o caminho de conversão. Então, o caminho de conversão se dá concretamente. O caminho de conversão não se dá por um pensamento, um conceito, uma ideia. O caminho de conversão não é só mudar pensamentos, mas é mudar atitudes concretas. E a expressão desta mudança se dá verdadeiramente na expressão de nossas atitudes. Fora disso, não se pode dizer de um caminho de conversão. Quem vai provar que nós estamos trilhando um caminho de conversão? O caminho de amor concreto ao próximo. É ele quem prova que estamos trilhando o caminho. Fora disso, podemos falar, podemos dizer, podemos pensar até coisas muito bonitas, né? Podemos pensar teologicamente, podemos pensar coisas sobre Deus, podemos pensar mil coisas. Mas se o caminho não for um caminho concreto, de amor concreto ao próximo, que se dirige ao próximo, então está longe a conversão. É preciso converter-se. E é sempre tempo de conversão, não? Você falava lá de alguém que não tem alegria, que não tem um sorriso, que não tem alegria, que anda todo o tempo com a cara de vinagre e tudo mais. Bom, é esse o tempo, não? É esse o caminho da acolhida, o caminho concreto do amor. Que poderemos até falar muita coisa, rezar 1000 terços, 1000 ave-marias, 1000 missas. Mas se o caminho concreto do amor ao próximo não se faz, então precisamos pedir ao Senhor que nos converta. E João Batista deixa claro, primeiro convidando os primeiros para partilhar os seus bens. Segundo, para serem sóbrios. Terceiro, para serem justos. Não extorquir ninguém, não mentir contra ninguém. Veja que esse caminho, em todas as 3 respostas que João Batista dá, esse caminho é feito sempre em direção ao próximo, sempre em direção ao outro. Perceba que nenhum desses caminhos de conversão, João Batista disse algo direcionado unicamente a Deus. Não disse rezai, não disse ide fazer assim no templo, ide ler tal coisa assim, ide, não, ide ao próximo, né? Foi o caminho. Aqui temos 3 categorias detentoras do poder: a multidão, os soldados, os publicanos. E assim, Lucas quer dizer, como nós já vimos, que ninguém está excluído da salvação. A salvação é oferecida a todos, porque Deus não priva ninguém da possibilidade de salvar-se. A possibilidade da salvação é oferecida para todos. Todos têm a possibilidade de experimentar a salvação que vem de Deus. Eis que vem nosso Deus
dizia o Salmo, a resposta do Salmo de hoje da missa, né? Eis que vem nosso Deus, vem para nos salvar. A salvação que é oferecida. Bom, afinal de contas, volta a pergunta: que devemos fazer? E a resposta de João Batista é muito simples: converter-se. É o que devemos fazer, né? E já sabemos como é que se dá o caminho de conversão. Rapidamente, e converter-se, trilhar o caminho de conversão, é redescobrir uma dimensão particular, que é justamente a alegria. É por isso que vai voltar neste domingo esta palavra: não alegrai-vos, exultai, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre. É uma condição permanente, não é uma alegria de momentos como as alegrias que vão acontecer na nossa vida, não, um momento de alegria, um aniversário, passou no vestibular, passou não sei o que, não. A alegria do Senhor é perene, é uma alegria contínua, é uma alegria que perpassa toda a vida, mesmo os momentos de dificuldades, mesmo o momento de tristeza, é permeado pela alegria do Senhor, porque o Senhor é a nossa alegria e o Senhor está conosco. É por isso que eu gosto muito de usar na expressão da missa, né? Normalmente eu não digo só ide em paz, o Senhor vos acompanhe, como o ritual pede, né? Lá coloca essa expressão mais comum. Mas também a outra expressão, né, que eu gosto mais e utilizo mais é: a alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. A alegria do Senhor. E aqui São Paulo diz: alegrai-vos sempre, condição permanente, sempre no Senhor. Ou seja, o fato ou o dado da alegria se dá unicamente no Senhor. Não pode haver alegria fora dele. Por isso, no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Quem se converte e se aproxima do Senhor, sente a alegria. Não tem como não sentir a alegria, não? Da conversão, da proximidade. Assim, a primeira leitura do profeta Sofonias, desse terceiro domingo, diz: rejubila, filha de Sião. E a segunda leitura de São Paulo aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Falar da alegria é testemunhá-la. O cristão é sempre uma pessoa jubilosa. Sua alegria é uma dádiva do Senhor que enche a vida. Por isso a nossa alegria deriva da certeza de que o Senhor está próximo. É daí que nasce a alegria. O Senhor está próximo, o Senhor está comigo. É daí que surge a alegria. E esta alegria gera sempre a confiança. O Senhor está comigo. Esta alegria, no momento de tristeza, é confiança. No momento do desespero, é esperança. No momento do pecado, é perdão. No momento da queda, é misericórdia. Mas esta alegria está sempre presente, não importa qual seja o momento. E ela se revela de diversos modos. Mas a alegria do Senhor está sempre conosco. Mesmo nos momentos das quedas, ela se revela como misericórdia que nos levanta e nos coloca a caminho novamente. No momento do pecado, ela se revela como perdão, que enche o nosso coração de alegria e nos faz voltar à comunhão com o Senhor. No momento da tristeza, ela se revela como esta confiança que enche o nosso coração e nos faz superar aquele momento. A alegria do Senhor nos acompanha sempre. Assim, o Senhor se faz próximo com sua ternura, com sua misericórdia, com o seu perdão e com o seu amor. Neste domingo, terceiro do Advento, nós iremos acender a terceira vela do Advento de cor
rosa, né? É a única vela diferente de todas as 4, né? 3 são roxas, 4, uma é rosa, né? Para simbolizar a alegria. E neste dia, portanto, é alegria. Alegrai-vos, Ele está bem perto. Sim, alegrai-vos, mas no Senhor, né? É uma música, não sei se vão cantar, né, no domingo, mas deveria, né? Alegrai-vos, Ele está bem perto. Sim, alegrai-vos, mas no Senhor. Alegria. O Senhor sempre nos acompanha. Vamos ficar de pé e vamos pedir a Maria, mulher da alegria, que nos ajude a acolher e a trilhar um caminho de conversão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ide em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o do Santo de Israel. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Eis o Deus meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis no manancial da salvação. E direis naquele dia, dai louvores ao Senhor. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião,